Bom, pessoal, mais um tópico aqui da nossa aula 6, falando sobre verbos. Bom, esse tópico 6.4 trata das questões dos tempos, dos modos verbais e formas nominais. A gente acabou de ver as formas nominais do verbo, do infinitivo, do particípio, do gerúndio. E o tempo e modo, como se comporta, Como é isso na prática aqui com relação aos verbos. Vamos lá. Bom, primeiramente falando sobre modo, a gente tem 3 modos dentro da nossa conjugação. São eles o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São 3 modos. O modo me dá o valor semântico, me dá o sentido do que eu quero falar ou de como eu quero falar, a ideia que eu quero transmitir. Então, se o verbo está no modo indicativo, ele passa a ideia de que você tem certeza de algo dentro do plano real de certeza, tá? O modo do subjuntivo, ele dá uma ideia de hipótese, então ele está dentro do plano da dúvida, vamos dizer assim. Então, sempre que você utiliza o verbo no subjuntivo, você está expressando uma hipótese. Por exemplo, se eu ficar rica, vou comprar um navio. Se é dentro de um plano hipotético, tá? Então, o modo subjuntivo, ele trabalha mais com essa questão hipotética. E o modo imperativo, ele trabalha num plano em que o verbo ele indica um apelo, um pedido, uma ordem. Por exemplo, faça, não pegue, não suba ou suba, tá? Bom, esses são os modos. E aí, falando de tempo, cada modo vai ter o seu tempo. Então, dentro do modo indicativo, a gente tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito e o futuro do presente. Nós temos aí todos esses 6 tempos dentro do modo indicativo. Quando a gente fala do modo subjuntivo ou conjuntivo, algumas gramáticas tratam como conjuntivo, a gente tem apenas 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E eles são identificados por algumas marcações. O que representa sempre o presente, o se representa o pretérito imperfeito e o quando representa o futuro. Então, o que é quando? Sempre quando a gente utiliza o modo subjuntivo, a gente vai colocar esses indicativos, de cada um para a gente poder fazer a conjugação do verbo, tá? E no modo imperativo, que é aquele que indica uma ordem, um apelo, um pedido, notem que no modo imperativo a gente não tem conjugação de primeira pessoa. Por quê? Subentende-se que ao você dar uma ordem ou fazer um apelo ou qualquer coisa que tenha esse sentido, ninguém faz a si mesmo. É sempre a gente delega a uma outra pessoa, a gente fala para uma outra pessoa. Então, no modo imperativo, a gente tem só o afirmativo e o negativo, mas ambos não apresentam a conjugação em primeira pessoa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Falamos um pouquinho sobre como se comporta essa questão dos tempos e dos modos. Também abordamos na outra aula sobre a questão das formas nominais. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!